noite. Ele veio de Nova York para lançar o seu 12º livro no Brasil. No centro do Roda Viva está Paulo Francis. Se o Itamar tivesse algum gabarito, ele já seria o Fujimori brasileiro. Ele é polêmico quando fala de política. A vida é uma piada, né? Porque a vida termina com a morte, né? Eu acho que isso é a base do meu estilo. Meu estilo é não ser gozador. Polêmico até quando fala de si próprio. Paulo Francis. Na certidão de nascimento, o nome é outro, difícil de pronunciar. Franz Paul Traini Heilborn. De pai alemão, o carioca Paulo Francis é amado por uns e odiado por outros. O motivo? A forma como ele ganha a vida, com um jornalismo agressivo e para o qual tem explicação. Meu tom, às vezes, é sarcástico, pode ser desagradável, mas é, insisto, uma forma de respeito. Ou até, se quiserem, a irritação do amante rejeitado. Queria que os criticados fossem melhores. Livro dessa vagabunda. Olha só. Nossa, mas mulher não sabe nem se vestir. Antes do jornalismo, Francis tentou a vida no teatro, como diretor e ator. Não deu certo. E iniciou como crítico a carreira que transformou seu nome numa grife do jornalismo brasileiro. Paulo Francis vive e trabalha em Nova York há 25 anos. É onde escreve seus artigos e divide espaço num programa semanal com outros 3 jornalistas. Entre eles, o correspondente da Rede Cultura, Lucas Mendes. Além dos comentários mordazes, Francis revela diante das câmeras sua veia brincalhona. Você faz umas imitações do Clint. É? Como é que o Clint iria falar? E a paixão pela música. Where in heaven, how high the moon. Francis esteve no centro do Roda Viva há 2 anos, quando lançou o livro 30 anos esta noite, sobre o golpe de 64. Ele volta agora ao programa com um novo livro. Uau! O Dicionário da Corte, onde reúne algumas de suas polêmicas opiniões. Bem, para entrevistar o Paulo Francis, nós convidamos essa noite uma roda de entrevistadores chiquíssima. O Lucas Mendes, que é correspondente da Rede Cultura em Nova York e faz uma Manhattan Connection com o Paulo Francis. O escritor Carlos Heitor Coni, que é também colunista da Folha de São Paulo. A Danusa Leão, que é colunista do Jornal do Brasil. O poeta, escritor e ensaísta Décio Pinhatari. O jornalista Roberto Muilaet, que está lançando o programa São Paulo Brasil. O Alberto Dines, um dos fundadores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. E o Leão Serva, que é diretor executivo do Jornal da Tarde. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Infelizmente, hoje você não vai poder enviar a sua pergunta aqui para o Paulo Francis, porque esse programa foi gravado. Boa noite, Paulo Francis. Boa noite. Você está muito, antes de entrar no livro, você está muito elegante, você está com uma gravata lindíssima. Essa gravata, o único candidato político que tem um bom gosto de usar nos Estados Unidos é o Bob Dole, candidato republicano e futuro presidente dos Estados Unidos. Eu estou usando essa gravata em homenagem a ele. É uma gravata da Dona Karan, e para fazer a propaganda subliminal da candidatura dele a presidente. Olha, aliás, meu terno é Dona Karan também. Francis, por que o UAU? Você podia explicar o título desse livro? Quer dizer, você já explicou isso nas suas colunas, mas... Não, mas na verdade não expliquei, não. Na verdade eu tive essa ideia de maneira... Foi o seguinte, o Gore Vidal é que me deu a ideia. Embora quem use isso muito por escrito é um poeta, Ezra Pound. Em vez de dizer well, ele escreve isso. Mas o Gore Vidal disse uma vez sobre o Ronald Reagan, logo no início do governo, quando o Reagan era presidente, que o Reagan era o típico velho estrela de Hollywood. Fazia uma pergunta a ele, o que o senhor acha de armas nucleares? Ele dizia, well! E aí eu olhava para o chão, estava escrito no chão a resposta. E o Reagan nunca mais olhou para o chão. Ele só se ficou gravado na cabeça. Dizem que ele não leu o Gore Vidal, mas ele leu, claro. Né? Você lembra disso? Não. E o Ezra Pound tem essas brincadeiras. Ele escreve, agora eu li um livro de correspondência dele, com um amigo dele, o poeta William Carlos. Ele mudou toda a língua inglesa. Ele escreveu em inglês com uma caceta popular, escreveu o obituário do Ibrahim Suede. Muito engraçado. Mas o seu uau é o mesmo? É o mesmo? Não é uau, é well. As pessoas confundem com uau. Né? Uau
Sabe que a impressão que dá é falar, uau, que é uma coisa mais... Parece aquele uau do gibi, que é W-O-W. Mas o uau do gibi. Mas essas coisas são comuns, né? Você começa uma coisa com uma intenção e vira outra completamente diferente. Né? E o uau carioca que diz uau, será que é copiado de você? É capaz. Pode ser também. Mas as pessoas gostam disso, para o Luiz Schwartz, por exemplo, insistiu nisso. Ficou muito bonito, eu acho a capa ficou muito bonita. Mas eu não queria, no princípio. Não vamos botar esse negócio, não. Mas ele acabou botando como título. Mas você poderia explicar, o livro não é um livro propriamente das crônicas. Não, senhor, é uma seleção feita feita pelo nosso brilhante Daniel Pisa. Nós estávamos pelas costas de Schopenhauer, que está muito cansado da vida aos 26 anos. Mas ele é um rapaz extremamente talentoso. E você conhece, claro, e ele que o primeiro Rui Castro elaborou, depois passou para o Daniel Pisa, que fez a seleção, e eu apenas cortei algumas coisas e adicionei outras, não mudei as opiniões, algumas outras coisas, eu botei um PS dizendo, hoje em dia prefiro Bach, Beethoven, esse tipo de coisa. Mas, no modo geral, é uma das melhores seleções do que eu escrevi nos últimos 20 anos, por aqui. O Francis também... Tudo isso gobedinho, pequenininho, quer dizer... Fácil de ler. Vai cansar, as pessoas têm que cansar. Agora, numa das suas últimas crônicas de jornal, você fez uma convocação geral aos seus leitores para comprarem e ler o livro. Eu quero ganhar tanto dinheiro quanto o Paulo Coelho, porque eu quero comprar um pied-à-terre, uma quarta sala no Sena, sobre o Sena, sobre a Santa Genevieve, que é a padroeira de Paris, e ficar lá contemplando. Mas primeiro, viu, Francis, mais modestamente, Hein? ajude a resolver um pequeno enigma que eu tenho a seu respeito. Sendo você o primeiro cronista cultural brasileiro que teve êxito no exterior. É o seguinte, há uns tantos anos atrás, uma atriz, Esther Góes, montou Santa Joana, do Bernard Shaw. Estava montando. Bernard Shaw, Santa Joana. Eu sei, a Esther Góes. Que atriz? A Esther Góes, aqui no Brasil. Ah, mas eu não vi. Sim, não, eu sei. Por um acaso desses do teatro, eu fui chamado a dar um palpite sobre isso, e eu não lia muito, não tinha lido muito o Bernard Shaw. Em todo caso, fui ler Santa Joana e o seu prefácio. Quando eu estava a 2/3 do prefácio, eu disse, uau, mas isto é Paulo Francis. Quer dizer, e eu vejo aqui que... Olha, 3 pessoas que mais me influenciaram como jornalista, aliás, como estilistas, foram Trotsky e Bernard Shaw. Realmente é difícil dizer onde para a influência de um e começa a influência do outro. Pois é, agora... Eu escrevo, um detalhe, sim. Bernard Shaw, eu escrevo sem conectivos. Sim. Não tem por outro lado, não tem entretanto, você não vai encontrar isso nunca. A não ser quando eu faço uma brincadeira, o revisor invariavelmente corrige. E no entretanto, acredite-se, que é para aquele negócio quase morreu de bronquite, aí eles mudam para no entanto, perde totalmente a graça. Agora, só, Francis, Já começou a cair. O Bernard Shaw é até perceptível, é possível você identificar como o poeta Décio Pinatari identificou. Mas e o Trotsky? Onde está o Trotsky? Não, mas faltou a meia pergunta, que é o enigma. Desculpe. Por que é que você foi para a prosa e não para o teatro? Até hoje eu não entendo. Bom, na verdade, o teatro é a minha primeira paixão. Né? Ah, Não bom. há dúvida Ah, alguma. bom. Eu, inclusive, vou dizer mais a você, eu escrevi isso todo dia, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Quando Édipo disse, no teatro em Atenas, pela primeira vez, que ele tinha casado com a mãe dele e matado o pai dele, é muito mais importante que a chegada do homem à Lua. A Lua não deserta, é uma chatice. E o Édipo é uma coisa extremamente profunda. E eu acho que o teatro poderia ser uma coisa maravilhosa, mas não é por uma série de circunstâncias. Mas sempre foi, eu acho, inclusive eu acho que a civilização maior, mais satisfatória que houve no mundo foi a civilização grega. Eu também acho que você lembra, olha, até Santo Ambrósio, na Idade Média, não se lia nem, em primeiro lugar, se lia em voz alta, correto? Santo Ambrósio que mandou todo mundo calar a boca. E Platão preferia escrever diálogo, ele escrevia diálogo porque ele achava a prosa um negócio morto. Entende? Então, por isso que tem aquela prosódia incrível, mesmo não lendo o grego no original, lendo as traduções, é impossível você pensar, tinham 150, o George Stein disse que tinham 150 mil palavras. Só. Nós temos 750 mil palavras, sem contar a linguagem técnica.
que são aí milhões de palavras. Usamos 34. Agora, Francis, o Trotsky, o pensamento do Trotsky, enfim, é um dos papas da esquerda, vamos dizer, e você, como seguidor ou apaixonado por ele, vem se distanciando muito desse campo ideológico. Você acha que se o Trotsky estivesse vivo, estaria com opiniões parecidas com a sua, ou você se distanciou? Ele me chamaria de imbecil, como ele chamou o Dwight MacDonald numa carta, como o camarada Dwight MacDonald é burro. Mas eu mudei de opinião política, porque é um lugar comum marxista. Você não pode fazer revolução em países subdesenvolvidos. Quem leu Marx sabe disso. A revolução marxista é feita num país altamente desenvolvido, quando há uma queda da taxa de lucro, e depois a classe operária militante, consciente, toma o poder. É isso que ele fantasiou. Então, os bolcheviques, para fazer uma revolução num país atrasadíssimo, como era a Rússia, tiveram que dar 1000 voltas por cima, e o Trotsky, com um sujeito chamado Alfand, inventou uma teoria da revolução permanente, onde uma revolução num país subdesenvolvido era uma fagulha que ia atingir. E isso me fascinou. Na época, como eu era muito de esquerda, eu era de esquerda pela miséria do Brasil. Na verdade, eu não sou de esquerda, temperamentalmente eu sou um elitista e sempre fui. Mas eu ficava chocado com a pobreza brasileira. Então, nesse período, e o Trotsky era o meu guru, porque era a única pessoa que escrevia do negócio de Stalin, eu achava hediondo, sempre achei uma porcaria. Comunismo, eu acho uma besteira. O trotskismo era muito mais atraente. Quando é que apagou? Desculpa, você ainda tem uma foto do Trotsky no seu... Tem. As mudanças de ideia não tiraram... Por quê? A mudança não é estética, descreve muito bem. Houve um momento que você sabe exatamente quando foi a guinada, quando foi que você perdeu o encanto? Foi aos poucos, mas a guinada central foi quando os países produtores de exportação de petróleo quadruplicaram o preço do petróleo. Eles impuseram uma recessão ao mundo e todos esses países tinham o petróleo explorado pelas companhias famosas Sete Irmãs. No entanto, eles impediram, numa guerra entre Israel e o Egito, eles impediram que o navio americano fosse abastecido. Então, eu já estava mais ou menos convicto, mas cheguei a conclusão que o nacionalismo brasileiro é uma grande farsa, entende? Porque esses caras todos enriqueceram com as companhias fazendo o trabalho para eles. A Arábia Saudita ganhou 650 bilhões de dólares em 10 anos, lucro líquido. E o Brasil tem uma costa imensa. Todo país de costa é uma donê geológica. Todo país de costa grande tem petróleo. Não tem petróleo porque o petróleo não explora, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é porque ela não queira, ela não tem dinheiro para prospectar e não tem tecnologia. Mas isso é outro assunto. Enfim, a razão principal foi essa. Eu cheguei à conclusão que... Olha, foi 67? Foi 67? 73? Capitalismo incorrigível, comunismo intolerável. 73? 73, inclusive o Flávio Rangel apareceu lá, tristíssimo que o Geisel, depois de uns 2 anos, que o Geisel tinha dado contratos de risco à companhia dele. Eu digo, Flávio, eu fechava a Petrobras, vendia aquilo como ferro velho. Para com isso, agora também fiz passeata pela Petrobras. Francis, eu acho que essa tese que você tem defendido muito na sua coluna, contra essa estatização, o negócio de não ter telefone no Brasil, não é? Eu acho que é uma das campanhas que você tem feito melhores e mais lúcidas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: há uns tempos atrás, o Manhattan Connection, do GNT, o seu programa, entrevistou o Sérgio Mota, não é? E eu, como espectador... Stalin Mota. Bom, o ministro das Comunicações, e eu como espectador, falei, bom, hoje o Paulo Francis vai fazer uma real sabatina sobre esse negócio, por que não privatiza um governo que, né? Pois é, mas ele me levou na conversa. Só para terminar, você foi extremamente amável, delicado e não fez as perguntas. Ele é muito educado, ele é muito simpático, ele é um grande charme, né? Uma pessoa ótima. Foi por isso. Com ele de noite, comemos juntos, bebemos. Então, mas agora ele realmente quer dizer, não é que isso é um negócio tão atrasado, entendeu? Eu estava lendo um artigo no Jornal do Brasil, acho que antes de ontem, de um sujeito aí dizendo que a direita tem que arcar com Hitler, Mussolini, não sei o quê, não sei o quê. Não cita Stalin e Mao Tse-tung, que mataram muito mais gente do que Hitler, Mussolini, Pinochet. Eles mataram perto deles, esses sujeitos são amadores. O Mao Tse-tung não se sabe quanto matou. Imagina que mais de 100 milhões.
Estatística é falha. Então, quer dizer, você começa um artigo nesse nível de desonestidade, não dá pé. Diga uma coisa, você se irrita muito quando você vem ao Brasil? Não. Eu gosto muito do Brasil. Agora, você fala sempre nos sinais, nos sintomas de terceiro mundo no Brasil. Quais os sintomas de primeiro mundo que você vê quando você vem ao Brasil? Outro dia eu jantei com uma amiga minha que está ganhando 20 mil pratas no jornalismo. Eu digo, parabéns, um dos maiores salários da imprensa brasileira. E a primeira mulher no seu cargo que assume esse cargo. Geralmente mulher não assume cargos de grande... Essa está fácil de adivinhar. Você está me dizendo aí que na Folha... Essa aí a gente mata fácil. Nos jornais que eu conheço, ninguém assume nada. Né? Quer dizer, são homens, os chefes, né? Quer dizer, uma mulher apresentando um jornal importante? Não é apresentando, não. É a imprensa escrita mesmo. Francis, vamos dar uma esquentadinha nisso? Por que você saiu da Folha? Ixi. Eu saí da Folha por algumas razões, mas a principal razão foi financeira. Não. Esqueça a financeira. Mas como é que eu esqueço? Eu ganho O patrulhamento, não houve aí um patrulhamento, uma polêmica. A nova geração já não se lembra disso, né? Nem eu me lembro muito bem, não me lembro. Eu gostava muito da Folha e estou muito satisfeito no estado de São Paulo. Agora, na Folha de São Paulo houve um problema, um negócio de Lula, né? Então, vamos lá. Eu acho realmente uma piada, continuo achando uma piada que o Lula seja sequer cogitado como candidato à presidência de um país complicado como o Brasil, o problema brasileiro, se bem que não dá nada certo. Então isso deu uma de cão danado lá, um jovem, e aí eu perdi também, fiquei irritado. Foi minha última vez que eu perco a cabeça. E aí eu esculhambei e tal, aí o ambiente ficou meio irrespirável, mas essa proposta do Estado já estava há vários tempos, né? Então eu resolvi aceitar. Eu gosto muito do Augusto Nunes, que é o diretor do Estado, mas até hoje estou muito bem. Aliás, eu não tenho, é impressionante, eu não tenho queixa de ninguém com quem eu trabalhei até hoje. É raríssimo isso na imprensa, né? Eles me tratam assim na TV Globo, sempre me trataram maravilhosamente bem. E eu sei que já houve algumas complicações, mas de jeito nunca houve nada. Eu me dava muito bem com a Folha. Eu me dava, acho o Otávio um rapaz extremamente inteligente, brilhante, raríssimo. Assim, a pessoa que ele diz que não gosta de jornalismo. Mas agora, chega um determinado momento que há um choque de temperamento, de personalidade. Comigo e ele houve um pouco isso, né? Mas tudo bem, cada um leva, cada um faz. Francis, a imprensa te trata bem, mas como é que você vê a imprensa brasileira, já que você escreve sobre o Brasil e se reporta através da imprensa? Olha, eu vejo a imprensa brasileira com altíssimos e baixíssimos, mais baixíssimos do que altíssimos, né? Eu acho que a imprensa brasileira, o que é imprensa? Televisão ou imprensa escrita? A mídia em geral. A imprensa porque é essa que te chega lá, não é? Você eu acho que a imprensa escrita brasileira ainda ganha fácil na televisão. Ela dá sempre furos, 10 vezes mais na televisão. Nos Estados Unidos também? Bom, nos Estados Unidos o Jornal Nacional do Peter Jennings quando tem uma coisa interessante, é a primeira página do New York Times. É ou não é? Não. 90%, 95%. Não estou de acordo, não. Eu acho que você tem... Ou seja, é o jornal que está puxando a televisão lá, é isso? Não está puxando, mas é que televisão é um negócio muito complicado, né? Você trabalha 20 horas para fazer 2 minutos de televisão. E o jornalista escrito tem uma mobilidade que a televisão não tem ainda. Pode ser que venha ter, mas eu não conheço coisa mais abominável do que CNN. Me dá realmente urticária. É uma coisa, eu acho uma nojeira. Você lembra, quando nós vimos o assassinato do Rabin, as pessoas falando horas, não disseram absolutamente nada, a não ser que o Rabin tinha sido assassinado. Nós ficamos todos assistindo na televisão, mas, Francis, mas não tinha uma informação. A televisão, como você está dizendo, te irrita um pouco o CNN e tal. Agora, e você, quando faz televisão, você frequentemente, para quem está assistindo, o Manhattan Connection, que é um programa que a gente não perde aqui, você tem um ar assim de chateado, de entediado frequentemente. Eu queria saber se é real ou se aquilo é um certo gênero. Olha, Paulo Francis é a pessoa que aparece no Manhattan Connection. Eu sou exatamente assim.
Eu tenho muito pouco, ao contrário de São Paulo, eu não tenho a menor paciência com idiota. São Paulo Apóstolo, que estou falando. São Paulo Apóstolo. Ele diz que você deve tolerar os tolos com cara alegre, né? Sou consultor, né? Não, você conhece esse negócio melhor que eu. Vanitas vanitatum. Vanitas vanitatum. Mas, na verdade, é o seguinte, eu acho que a imprensa brasileira até que tem algumas coisas muito bem feitas e algumas coisas que eu acho muito mal feitas. Eu acho que há uma deficiência enorme em reportagem. Agora, você está virando, quer dizer, está virando uma imprensa de colunas. Só tem coluna disso, coluna daquilo. Eu não tenho nada contra a coluna. Eu sou colunista. Não, eu vivo disso. Agora, uma grande reportagem, por exemplo, a reportagem do New York Times sobre aquela prisão do Royster, aquele cara que estuporou aquela moça no Central Park, é um brilhante reportagem. Uma coisa de você cair o queixo. Como é que ele foi interrogado pela polícia, eles pegaram tudo. Eu não vejo isso na imprensa brasileira. Pode ser que exista, mas pelo menos não chega às minhas mãos. Você vê, é tudo quase press release, ou então é uma glosação, assim, sobre uma notícia. Então, inclusive, essa coisa de estar em volta do governo, sempre é o que o malandro não declara nada, que o malandro é um imbecil, não tem nada na cabeça, entende? Está sendo malandro na primeira página dos jornais dizendo que fez isso, ele faz nada, ele não manda nada. Quem é que manda? Não tenho a menor ideia, eu não sou. É o problema do dinheiro. Mas, Francis, você tem tido algumas dessas opiniões mais radicais suas que criam polêmica e tal. Eu estou vendo no livro aqui, por exemplo, no verbete África do Sul, você diz qualquer coisa como eu não quero que os crioulos tomem o poder na África do Sul. E esse verbete, aparentemente, foi escrito antes do Mandela chegar ao poder. E você dizia que a África do Sul iria cair numa guerra civil. Vai cair. Mas quanto tempo você acha que não sei, quando o Mandela morrer, estoura. Logo depois do Mandela morrer? Porque você dizia isso quando o apartheid caísse, não é? Não, ele é um príncipe de uma tribo. Não existe África, não existe país africano, existem tribos. Mas também não existe país árabe, existe tribo, com bandeira. Essa é a verdade. Então, isso tudo é uma ficção de imprensa. Eu já estive na África do Sul. As tribos não se entendem. O Mandela está mais ou menos mantendo a barra, porque ele mudou muito. Não? O Mandela era um comunista radical. Hoje ele é um senhor que aparece de camisa de organdi, sorri para todo mundo, dançam. Foi à Inglaterra, pedir dinheiro, não arranjou um vintém. Antigamente, você, o médico formado em academia médica na África do Sul, podia se transferir para os Estados Unidos, Inglaterra, qualquer país do mundo, que era imediatamente lhe davam licença para praticar. Hoje tem que fazer escola médica. Que virou aquela esculhambação. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, na verdade eles têm apresentado um modelo de democracia que tem se perpetuado. Então, digamos, os negros ou o regime democrático elegeu um presidente que não enfiou o país na guerra. Isso é uma coisa, é como o Haiti. É uma coisa que é tão focalizada pela mídia. A pressão americana para democratizar o mundo, para vender McDonald's, vender Coca-Cola, é tão grande que isso dura um pouco, de repente estoura. E a África do Sul vai explodir. Eu conheço a África do Sul, já estive lá. Não há a menor chance de sobreviver. E eles vão destruir um patrimônio incrível, que eles têm, são os maiores produtores do mundo de urânio e de diamantes. Né? Eu não sei. Quando havia Guerra Fria, não ia acabar. Os Estados Unidos não deixariam, só deixaram a apartheid acabar quando a União Soviética se dissolveu. Isso é um detalhe extremamente importante. Porque eles não iam deixar aquele urânio e diamantes ficar na mão de um possível esquerdista, entendeu? Isso é que se você acha, só para completar, você acha que se você escrevesse para a imprensa americana, como seria a reação do leitorado a uma frase como essa? Se fosse publicado, eu seria malhado no meio da rua, porque os Estados Unidos é o país mais autocensurado que existe no mundo. Você não pode escrever absolutamente nada que não seja politicamente correto. É autocensura, não é censura, não existe. E você nos Estados Unidos manifesta esse tipo de opinião, ainda que, vamos dizer, sem ser através de meios de comunicação? Da maioria das pessoas que eu conheço, as pessoas com que eu almoço, janto, conheço. Agora, ninguém escreve, ninguém diz. Como aqui no Brasil é a mesma coisa. O que você não diz aqui no Brasil? 90% das coisas que você pensa. Cláudio Abramo tem uma frase ótima. O brasileiro não diz o que pensa e não pensa o que diz. Coni, por favor, está quietinho aí. Mas Coni, mas o que é? Vanitas vanitatis, foi escrito em Santo Antelmo, por mais aqui. Ô Paulo, é o seguinte, você mais que ninguém conhece o caráter efêmero do jornalismo. E você está
ainda ontem, no nosso jantar, você falou do livro que você pretende fazer, o romance sobre Getúlio Vargas. Aliás, sobre o tempo de Getúlio Vargas. Se não me engano, a ação começaria no dia do atentado do Major Vaz e iria até o suicídio do Vargas. Você já, 5 anos atrás, você já tinha me falado desse projeto, até me pediu um livro para servir de apoio e tudo isso. Muito bem. Como está esse romance? Não, o problema é que eu escrevi esse romance em inglês. 70 páginas, né? Eu estava querendo entrar no mercado americano e visitei 3 agentes apresentados pelo nosso querido editor, Luiz Schwartz, e as 3 agentes me disseram que eles estariam interessados se eu fizesse uma biografia do Getúlio Vargas. E eu digo, bom, mas eu não sou biógrafo, eu quero fazer um negócio romanceado. Né? Inclusive tem outras personagens que não tem nada a ver, mas eu tenho 70 páginas escritas. Mas um dia desse eu vou pegar, eu preciso escrever 2 livros, pelo menos. Não vai continuar em inglês? Ou... Não sei, acho que vou escrever em português. Agora, assim, não tem problema não, isso é... E é o teu próximo projeto literário esse? Ou você tem outro que vai atravessar? Olha, talvez não seja, porque o meu enfado com política está aumentando ponto, entende? Eu não consigo mais. Deixa eu aproveitar o gancho do Vargas. Vargas. Sério, política. Deixa eu aproveitar o gancho do Vargas e vejo que o verbete Vargas aqui tem miseráveis 4 linhas. É? E tenho uma pergunta, outra que me intriga. A segunda, só a terceira depois que eu falei, o 3,5, que me intriga muito na sua posição. Como é que é possível, no seu pensamento ideológico e político, você pregar a globalização, vale dizer, o desmantelamento desse horrível sistema estatal brasileiro, sem atacar e promover o desmantelamento do Estado Novo que ainda nos governa? Eu não vi você realmente... Mas eu sou favorável a desmontar o Estado Novo. O Estado Novo. Mas eu acho que o Brasil não é um país democrático. Pois é, mas eu não via, quer dizer, a ligação... Não tem nem o conceito de cidadania, não existe no Brasil. As pessoas não sabem dos seus direitos, Quer dizer, nós estamos falando sobre isso. Eu acho que 95% da humanidade vive num campo de concentração informal. Onde você come miseravelmente, mora miseravelmente, não tem direito a nada, trabalha com um burro de carga de sol a sol, e se reclamar muito, aparece morto num tietê desses da vida. Você vê, isso é uma observação que poderia ser atribuída até a uma pessoa de esquerda. Mas eu acho que o Gorvidal tem 5 a 10% das pessoas do mundo que têm alguma coisa a ver com as coisas, entende? Isso aí é a pura verdade. Eles são privilegiados por vários motivos, ou por herança, ou por inteligência. E não foi sempre assim? Foi pior, né? Até pior. Olha, eu não sei, evidentemente. Eu acho que, continuo achando, eu acho que o Estado grego, a cidade-estado, tem algumas coisas, mas eu acho muito melhor do que isso. Agora, eu não estou querendo voltar, não, porque não é possível voltar. Agora, Francis, você parecia, pelos seus artigos no começo, que você chegou até um certo encanto pelo governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique foi eleito. Sim, eu conheço. E aí eu me lembro que, a dada altura, eu li na sua coluna você dizendo, está na hora de tirar o pé do barco do governo Fernando Henrique, essa coisa toda. O que Fernando Henrique é uma mudou? pessoa encantadora, eu gosto muito dele, eu conheço o Fernando Henrique há 35 anos, mais ou menos. Já saímos juntos, muito antes de ser Fernando Henrique, quando ele era perseguido pela polícia, era diretor do SEBRAP aqui em São Paulo, ele ia lá em casa, nós sempre apresentar. E eu sempre me dei maravilhosamente bem com ele. E tivemos uma conversa muito séria, uma ocasião, antes dele ser ministro da Fazenda. Note bem, hein? Aliás, foi no dia preciso em que ele foi escolhido pelo Itamar, ministro da Fazenda. E eu vou citar textualmente o que ele me disse. E é uma outra pessoa que pode servir de testemunha. O ministro da Fazenda que o Itamar escolher pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de alto, pode ser de onde for, mas tem que liquidar esse Estado infame, deficitário. Essa pessoa que estava comigo no almoço saiu, disse, é a primeira vez que eu converso com um homem público brasileiro que eu não fico deprimido. Eu nunca tinha ouvido isso. E aí, quando ele assumiu o governo, eu achei que ele ia fazer tudo isso. Mas, evidentemente, entraram não sei quantos bois na linha, porque, na verdade, ele privatizou menos que o Itamar. Quer dizer, eu não sou também obcecado pela privatização, não, entendeu? Eu acho que
Há mil maneiras de fazer, mas eu acho que uma sociedade tem que ser regida por custo e benefício. Da mesma maneira que o seu jornal é regido, o meu é regido, se o Estado de São Paulo fosse uma instituição filantrópica ou a Folha de São Paulo, faliam, é ou não é? Agora, faliam e ninguém ia tirar eles do buraco, né? Agora, o governo, não. Por exemplo, uma coisa que eu queria fazer é o seguinte, por que nenhum candidato municipal, estadual ou federal nesse país faz uma proposta de corte de impostos? Não é interessante? Aonde vai aquele dinheiro brutal que é descontado na fonte do seu salário? Eu gostaria de saber, em detalhe, onde é que vai essa grana. E eu conheci, tenho parentes, amigos, pessoas que ganham 1.000, 2.000, 3.000 reais, estão vivendo penosamente. A vida está caríssima, entende? E eles são descontados brutalmente na fonte. Para quê? Por má fé. Você paga impostos aqui ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Mais do que você pagaria aqui? Bom, eu tenho um contador muito bom, mas é legal. Mas é legal. É tudo. Não sei. Eu também não. 38%. Eu sou empresa, eu não sou pessoa física, né? Esse negócio. Né? Mais ou menos 38%. Não é tão misterioso. Eu não pago isso. Não paga 38%? De jeito nenhum. Troca de contador, Lucas. Na minha faixa eu ia pagar até mais, mas... Você já pensou em voltar a morar no Brasil? Não vou voltar. Não tem esse plano, não tem esse projeto, não te passa pela cabeça? Mas eu pretenderia passar alguns meses aqui, principalmente esse mês do verão, que são insuportáveis. Por que não, Francis? Porque, olha, na verdade, eu sou um homem de uma idade provecta, e quero ver meninas dançando balé do Balanchine, quero ver uma orquestra como a Filarmônica de Berlim, que é a melhor orquestra do mundo. E essas coisas não tem no Brasil, né? Quer dizer, há um desinteresse. O Brasil já teve, eu vi tudo isso no início da minha carreira, quando eu tinha 20 e pouco, na década de 50, que o Coni disse que me faz brilhar os olhos, mas você via tudo, você vê o concerto Gebal, holandês. Ô Paulo, teu olho só brilha quando se fala nos anos 50. Não estou te chamando de passadista, não. Mas você revive. Eu vi a Maria Callas em 1952 no Teatro Municipal. Hoje acabou, virou tudo samba, Presley. Francis, o que te chateia nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, eu não moro... Olha, você mora em Nova York? Não, eu não moro nem em Nova York, eu moro em Manhattan. Manhattan, tá certo. Manhattan não tem nada a ver com Brooklyn, Bronx, esse lugar. O que me chateia é o barulho eterno, buzina. Sirenes. Às 2 horas, eu moro no 21º andar, às 2 horas da manhã estou ouvindo sirene da polícia e do corpo de bombeiros. Ou então ambulância. Eu acho muito barulhento. Esta agressividade que dá grandes resultados econômicos, às vezes também me fatiga um pouco, você compreende? Que são reis do marketing. Realmente os americanos, o grande talento americano é para vir. Não sei, tinha que haver um intelectual só que escrevesse uma peça chamada A Morte do Caixeiro Viajante, porque o grande talento deles é vender. É a coisa que eles mais sabem. Eles perderam um tempo em supremacia em tudo, né? Eletrodoméstico, mas vai vender com eles. Uma coisa, o que você acha dessas leis que os americanos estão fazendo, a Helms-Burton e aquela agora com Irã e Iraque, que aparentemente contrariam até o direito internacional? Quer dizer, eles estão começando a dizer o que os outros países devem fazer e a Europa está se revoltando contra isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a Helms-Burton, essa besteira de Fidel Castro, que balança, mas não cai a vida inteira, ele derrubou um avião, um teco-teco dos exilados cubanos que joga folhetos de propaganda em Cuba. Como se fosse necessário fazer propaganda, porque não é mais necessário. Todo mundo está caindo de saber, todo mundo já está de pessoal formar. Então esse Helms, que é um maluco, um maníaco, veio com essa lei permitindo aos países expropriados pelo Fidel Castro moverem ações contra companhias europeias ou de outros, canadenses, por exemplo, que tem muito negócio com Cuba. Que é uma lei inteiramente imbecil, a meu ver. Eu acho, inclusive, hoje eu sou favorável à suspensão do embargo. Eu acho que é a maneira de acabar. A maneira de acabar é suspender o embargo. E agora uma lei semelhante que estão fazendo para o Irã? Mas isso é a pior espécie de demagogia desse infame presidente dos Estados Unidos, chama Bill Clinton. Ninguém sabe quem derrubou o avião da TWA e ninguém sabe quem botou a bomba do Atlântico. Ninguém sabe sequer por que o avião da TWA caiu.
e eles ficam fazendo de conta que é muçulmano. Eles não sabem, pode ser que seja. Eu não ficaria surpreso se fosse. Mas esse negócio, isso é eleição. Você falou que o 12 vai ganhar de piada. Esse projeto de lei não é dele, não. Essa lei não é dele. É do D'Amato, imagina, nossa. Você falou que o 12 vai ganhar de piada. Não, eu gostaria que ele ganhasse, porque ele é um homem decente. É o príncipe André Bolkonsky, americano, aquele guerra e paz, que cai no campo de batalha, fica olhando e meditando. Só que ele não meditava tão bem quanto Tolstói, mas... Agora, Francis, o que você acha da Hillary? Olha, no bom sentido, é claro. Eu ouvi dizer, por pessoas que estiveram com ela no almoço-jantar lá em Brasília, com o Fernando Henrique, disse que ela tem o maior derrière que já viram, mas não é naquele sentido charmoso brasileiro, não é um derrière chato, assim, enorme. Agora, evidentemente, é uma moça, 90% das coisas que acusam é pura política besteira. Agora, o problema tem várias coisas. Tem o provincianismo dela, o jequismo e a pretensão. Mas tem também o fato o homem convive ainda muito mal com a mulher no poder. Né? Essa que é a verdade. Ele está se sentindo ameaçado pela mulher e a maioria dos homens reage muito mal a isso. Tem isso, tem contra, evidentemente, a favor dela. Porque tudo que ela diz, marretam, tudo, porque ela é mulher, exclusivamente. Né? Agora, a posição também é ao lado constitucional. Mulher do presidente não é cargo, não. Não existe esse cargo. Mulher do presidente é primeira-dama, isso é tipo de cortesia. Não tem nenhum... O Clinton, meu amigo, cometeu um erro crasso mandando ela ao Congresso apresentar projetos. Não é função dela, devia mandar um político experimentado, entende? Ela é uma advogada formada em ele, ela sabe das coisas, ela é intelectualmente preparada, mas sem nenhuma experiência de vida. Arkansas, rapaz, Arkansas é pior do que o Piauí. Mas ela trabalhou, inclusive... Depenar pena de galinha, a indústria de Arkansas. Francis, ela teve uma participação na política nacional americana nos anos 70, trabalhando na Procuradoria contra o Nixon, não é isso? Francis, falar em derrière, a última vez que eu estive com você lá em Nova York, você estava preocupado que as mulheres estão com derrière falso nos Estados Unidos. Ah, não, mas eu fiquei fascinado. Eu via... Tem um Frederick de Los Angeles, que é uma coisa fantástica. Você aumenta a bunda, seios, mas é uma maravilha. Que técnica. Eu fiquei absolutamente fascinado. Agora você quer saber qual se é falso ou verdadeiro, quando você olha na rua. Francis, eu estou vendo você muito vaidoso. Você me mostrou os óculos, vários pares de óculos, falou em etiqueta, está perfumado, uma delícia que ninguém está podendo sentir, só nós aqui. O que está acontecendo? E com uma cara muito feliz. Aliás, tem um outro óculos aí, você não quer mostrar o outro óculos mostra também? O outro, vai. Havia uma polêmica, qual óculos você deveria usar no programa? É muito himmleriano. Himmleriano? Ô, Francis, falar do Brasil dos anos 50, e a revista Senhor foi onde realmente você fez a virada, digamos, do teatro para o jornalismo e tal. É uma experiência extraordinária que pouca gente conhece, aliás, o Brasil não conhece nada de si próprio, mas se você pudesse rememorar, isso seria extraordinário. Mas a verdade é a seguinte, nós tivemos, na verdade, aí eu passo, o meu desprezo por política tem que ter essa reserva. O que houve no Brasil em 1950 foram 5 anos de governo normal. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek calou o Carlos Lacerda. Como é Jacareacanga, como é o nome da outra? Aragaças. Aragaças, aquelas duas insurreições. O Lacerda tentou fazer capital daquilo, neca. O país cresceu, mudou, nem sei se mudou muito para melhor. Eu tenho minhas dúvidas sobre a indústria automobilística, que eu acho que fede, cheira mal, mas de qualquer maneira seguiu o caminho dos outros. E nessa esteira veio esse grande progresso brasileiro. Tudo mudou. A imprensa mudou. A Última Hora, por exemplo, é uma grande revolução na imprensa, que não é reconhecida. A Última Hora foi o primeiro jornal popular dirigido também à elite. Antigamente, a separação era absolutamente... Você lia o Globo, o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, a Folha ainda não estava nas lides, mas, quer dizer, você lia esses jornais e o jornal era popular, o Dia, aquele outro... Dia da Noite. Aquelas coisas, né? Então, a última, o Samuel Weiner bolou, que é um homem extremamente injustiçado pela história brasileira, ele bolou um jornal que se dirigia à elite e que se dirigia ao povo. Uma ideia até hoje que não foi seguida devidamente. O Fernando Gasparian tinha uma ideia muito bacana, que era fazer colunas políticas no meio do maior crime, mas eu não sei se ia dar certo.